Me apaixonei pelo meu vizinho casado, e depois cuidei dos filhos dele. Agora estou questionando meus sentimentos. Sou uma mulher de 34 anos, e há 7 meses após um término complicado com meu namorado de longa data, me mudei para morar com minha melhor amiga e o marido dela numa casa que alugamos juntos. Foi então que conheci meu vizinho, que chamarei de Maicon. Ele nos ajudou a nos mudar para casa e fiquei imediatamente encantada. Moramos nos subúrbios de uma grande cidade, então ambos pegamos o trem para o trabalho no mesmo horário todos os dias. Soube desde o início que o Maicon tinha esposa e filhos, ele falava deles frequentemente e tinha fotos deles na tela de bloqueio do celular, nas redes sociais, etc. Inicialmente era apenas uma paixão inocente e boba. Ele é bonito, engraçado e doce. Na primeira vez que pegamos o trem juntos ele perguntou sobre meu trabalho e pareceu genuinamente interessado no que eu dizia, algo que meu ex nunca fez e foi motivo de muitas brigas. Maicon sempre faz coisas pelos filhos como trazer guloseimas para eles e ficar no telefone com sua filha mais velha durante toda a viagem para o trabalho dando uma injeção de ânimo antes de uma apresentação na escola. Era tão fácil imaginar como Maicon seria atencioso e amoroso comigo já que ele é assim com todos. Ele nunca disse ou fez nada que sugerisse ter sentimentos por mim, mas agora somos amigos de verdade pois conversamos no trem quase todos os dias úteis. Nunca tive dificuldades em chamar a atenção dos homens, e com a base que já temos, sei que poderíamos facilmente nos tornar algo mais. Também descobri logo após desenvolver sentimentos por ele que sua esposa é alguém com quem estudei. Fiquei surpresa pois são opostos. Ele é engraçado e ela é séria. Ele é empolgante e ela é cautelosa. Ele é um pouco desatento e ela é muito inteligente. Quanto à aparência, parece maldoso, mas é complicado. Simplesmente não acho que suas personalidades combinem bem, e consigo facilmente imaginar Maicon preso em um relacionamento por ser tão gentil. O problema é que ontem à noite Maicon bateu na minha porta e perguntou se eu poderia cuidar dos filhos dele por um tempo. Claro que não foi um problema e eu disse sim imediatamente. Ele me contou que sua esposa sofreu um acidente de carro enquanto estava em uma viagem de negócios e como ela está grávida, ele estava muito preocupado e reservou o próximo voo para ir vê-la. Eles não têm família no estado atualmente. Então ele me pediu para ficar de olho nas crianças por algumas horas até que um amigo da família chegasse após várias horas de viagem para cuidar delas à noite. A questão é que essas crianças foram um verdadeiro pesadelo. Eram 3 meninas, e a mais velha era a típica pré-adolescente birrenta multiplicada por 1000. Ela foi rude e não respeitou minha autoridade, discutindo comigo sobre tudo, desde o jantar até quem deveria arrumar a bagunça e que filmes ela poderia assistir. Até ouvi ela me chamando de bruxa baixinho algumas vezes. A do meio era agitada e constantemente queria brincar de jogos barulhentos e bagunçados, mesmo quando eu dizia não. A mais nova era na maioria das vezes doce e quieta por si só, mas se juntava ao drama da irmã do meio quando ela queria. Isso culminou em eu concordando em brincar de esconde-esconde com as duas mais novas e acabar sendo trancada para fora de casa. Quando voltei e tentei convencer a mais velha a me deixar entrar pela porta dos fundos, ela fingiu que não podia me ouvir e colocou os fones de ouvido. Felizmente, um amigo da família chegou alguns minutos depois e me deixou entrar, e então eu fui para casa. Isso me deixa triste porque até então eu frequentemente sonhava em ser madrasta das crianças dele um dia, por causa de como ele falava bem delas. Agora eu não quero nada com elas, mas ao mesmo tempo, isso é mais uma prova de que o Maicon e sua esposa não são felizes, porque crianças de um lar feliz não se comportam assim. Eu só quero ter um relacionamento com ele, mas não sei se é possível porque eu e as crianças dele não nos daríamos bem, e isso é antes mesmo de um possível divórcio onde a mãe delas facilmente poderia fazer com que elas me odiassem. Eu realmente amo Maicon e sei que poderíamos ter um relacionamento lindo se eu buscasse isso, mas isso realmente me abalou. Eu só queria ter alguém para conversar sobre isso, mas todos na minha vida me julgariam. Troca de comentários na postagem. Comentarista: sinceramente, não parece que você o ama. Você idealiza ele e tem essa vida de fantasia na sua cabeça. Na sua cabeça você age como se ele fosse deixar a esposa e fugir com você. Você justifica essa crença dizendo que os filhos dele são indisciplinados, então deve ser um lar infeliz. Enquanto isso você ignora completamente o fato de que a esposa dele está grávida e ele largou tudo para ir ao encontro dela. Você diz que as crianças não respeitam sua autoridade. Parece que elas mal te conhecem e de repente você está no comando. Você não é a mãe delas e nunca será. Você acha que terá um relacionamento lindo com o Maicon se perseguir ele? Não terá. Ele tem uma família que claramente ama. Só porque ele é gentil com você não significa que ele quer você. Eu te encorajo a discutir isso com um profissional porque isso não é saudável. Resposta da OP: como você sabe se eu o amo ou não? Você está dentro da minha cabeça? Você pode amar alguém antes de estar em um relacionamento com essa pessoa, e assim como eu não sei com certeza se ele me ama, você não sabe que ele não me ama. Você nunca sabe até atravessar essa ponte. Eu sei que ele não largaria tudo e fugiria comigo, haveria meses e até anos de processo de divórcio, acordos de custódia, etc., se ele decidisse deixar a esposa. E antes que os comentários venham, sim, eu sei que não há garantia de que ele fará isso, mas o Maicon é um homem bom e honesto. Se algo acontecesse entre nós ele definitivamente deixaria a esposa porque não seria justo para nenhum de nós. Ele me disse que acredita muito em justiça. É por isso que estou perguntando. Eu sei que isso poderia ser uma situação complicada se algo acontecesse. Eu só quero saber se os filhos dele serem difíceis tornaria as coisas piores se realmente acontecesse. Quero saber se os potenciais prós superam os potenciais contras. Após isso a OP postou uma captura de tela de um chat com o Maicon, e aqui está a transcrição da conversa. Maicon: as meninas estão bem, obrigado por cuidar das meninas.
Claro, sempre que precisar de mais alguma ajuda me avise. Maicon respondeu com um emoji de polegar para cima, e depois enviou o link da postagem que a OP fez no Reddit. É você nessa postagem? Porque se for precisamos conversar. Eu prometo que não tenho absolutamente nenhum interesse em deixar minha família por você. Me desculpe se eu te dei a impressão errada, mas eu não te vejo como nada mais do que uma vizinha. Acho que não deveríamos ser amigos. Espera, posso te ligar? E foi isso, depois não tivemos mais atualizações da OP. Próximo relato. Minha noiva, que se sentia no direito, tentou roubar o dinheiro que eu havia economizado para o casamento, então eu a expus e cancelei o casamento, mas agora ela está ameaçando me processar. Estou namorando minha noiva há 2 anos e a pedi em casamento há 4 meses. Durante nosso relacionamento, ela sempre teve o hábito de gastar sem saber quanto dinheiro tem. Ela trabalha e ganha quase o mesmo que eu, mas não tem economias. Ela compra comida do Taco Bell diariamente, mesmo eu sempre cozinhando para ela. Se vamos às compras, ela sempre compra roupas e sapatos novos, mas depois percebe que comprou cópias das mesmas coisas e se recusa a devolver, pois acha que devolver é vergonhoso e prefere jogar a cópia velha fora. Tentei falar com ela sobre isso, explicando que economias não são só para a aposentadoria. Eu disse a ela que nossas férias só acontecem porque eu economizo para elas e expliquei que pequenas despesas se acumulam mais rápido do que pensamos. Mas ela se recusou a ouvir e gritou comigo dizendo que eu não posso dizer como ela deve gastar o dinheiro que ela ganha. Concordei com ela e recuei, pois ela realmente usa apenas sua própria conta para essas despesas, a menos que seja um presente para mim ou uma viagem que faremos juntos, o que eu mesmo cuido de qualquer maneira. Assim que a pedi em casamento, ela ficou muito feliz e começou a planejar o casamento imediatamente. Por sorte, encontramos o local dos nossos sonhos, e como não era muito popular, marcamos a data para daqui a 2 meses. Começamos a reservar fornecedores e serviços, pois a data já estava definida. Planejávamos dividir as despesas do casamento, mas eu já vinha economizando para esse momento. Era em dinheiro, então planejei usá-lo para alguns luxos e tornar o dia ainda mais especial. Mal sabia eu que contar à minha noiva sobre isso seria um erro. Decidi contar a ela quando ela voltou do trabalho há 1 semana. Sua reação foi um pouco suspeita. Ela ficou feliz, mas não do jeito que eu esperava. Ela me abraçou e agradeceu por fazer isso por ela, mas eu disse que fiz por nós já que é um dia especial para ambos. Ela se assustou e gaguejou dizendo que não era isso que ela queria dizer e concordou comigo. Não pensei muito nisso e fui dormir. No dia seguinte, tirei um dia de folga e procurei opções luxuosas para o casamento, quando tive a ideia de alugar um carro. Dirigir ao pôr do sol com minha agora esposa enquanto os convidados nos aplaudem seria mágico, e um carro de luxo tornaria esse momento perfeito. Fui verificar quanto dinheiro tinha exatamente. Para meu absoluto choque, não encontrei nenhum traço do dinheiro. Procurei em toda a casa, mas não tive sorte. Depois de 1 hora procurando, decidi ligar para minha noiva e perguntar se ela tinha visto o dinheiro. Ela disse: Assim, eu peguei porque minhas amigas estavam com dificuldades para pagar minha festa de despedida de solteira. Eu não tinha economizado nenhum dinheiro, então peguei o seu. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Perguntei a ela: Que festa de despedida de solteira? Você nunca me disse que teria uma. Ela começou a falar sobre como era o sonho dela ir para Las Vegas com as amigas e que essa era a oportunidade perfeita, mas assim que percebi o que tinha acontecido, disse a ela que ela tinha acabado de roubar meu dinheiro sem pedir e que precisava devolvê-lo imediatamente. Aquele dinheiro era para o nosso casamento e ela não podia simplesmente dar aos amigos dela para uma festa. Mas ela se irritou comigo e disse: Você economizou esse dinheiro para comprar luxos para mim de qualquer maneira, então o dinheiro está sendo usado para seus propósitos pretendidos. Eu não roubei nada, apenas usei o que já era meu. Além disso, não pedirei mais nada depois dessa viagem, então deixa pra lá. Tentei explicar a ela mais uma vez que o casamento era para nós dois, não só para ela, e que ela não podia simplesmente roubar algo. Ela é quem sempre insistiu em manter nosso dinheiro separado, então ela deveria respeitar isso. No entanto, ela ainda não ouviu, me acusou de ser controlador e disse que eu estava exagerando. Ela disse que eu deveria ficar feliz por ela e desejar-lhe uma viagem segura. Nesse ponto eu estava literalmente furioso, mas desliguei o telefone em vez de gritar com ela. Se ela nem estava reconhecendo o fato de que literalmente roubou de mim, então não adiantava gritar com ela. No entanto, isso não significava que eu deixaria isso passar. Não me contar sobre uma viagem logo antes do nosso casamento e usar meu dinheiro sem perguntar eram motivos suficientes para eu terminar com ela. Em vez de mandar mensagem para ela, fui ao Facebook e fiz uma longa postagem marcando nossos pais. Expliquei a situação, como me senti usado e traído. Também contei a todos qual foi a reação dela depois de ser confrontada. Terminei a postagem dizendo: Tenho certeza de que não quero me casar com esse tipo de pessoa, então estou cancelando o casamento. Peço desculpas a todos que compraram presentes e espero que consigam devolvê-los. Meu telefone começou a explodir com ligações e mensagens de todos, mas eu ignorei porque estava cansado e queria dormir. No entanto, atendi a ligação da minha ex-noiva porque queria ver se ela ia se desculpar, mas ela apenas gritou comigo novamente e me chamou de manipulador por expor suas ações ao público. Ela disse que ia me processar por todo o dinheiro que gastou com unhas e cabelo em preparação para o casamento. Eu apenas ri e respondi: Bem, eu não estava planejando denunciar meu dinheiro roubado porque eu considerava um presente de despedida, mas é uma história diferente se você está planejando me processar. Espero que o processo policial não a impeça de ir para Viva Las Vegas. Próximo relato. Minha esposa me trata como um estranho na minha própria família. Sinto que não tenho ninguém. Estamos casados há 15 anos e eu conheço minha esposa desde os 8 anos de idade. Temos 3 filhas juntas com 17, 14 e 11 anos.
Estou cansado de me sentir um estranho nas minhas relações com todas elas. Sou apenas um caixa eletrônico e serviço de táxi para minhas filhas. Minha esposa não me beija há 6 meses e não diz que me ama há 1 ano e meio. Não importa o quanto eu me comunique, tente planejar algo ou fazer qualquer coisa, sempre é rejeitado, esquecido ou descartado. Eu não fico bravo e não grito, não sou agressivo. Gosto de gastar durante aniversários e no Dia das Mães, organizo festas e dou presentes para mostrar o quanto as amo, mas recebo apenas um obrigado morno e se tiver sorte um abraço de lado. Esta semana foi o ponto de ruptura no Dia dos Pais. Acordei em uma casa vazia, sem nenhuma nota. Enviei uma mensagem de texto e recebi de volta. Levei as meninas para um dia de spa. Não espere acordado. Então nada, literalmente nada. Chega a hora do jantar e elas voltam para casa. Perguntei o que gostariam de jantar, mas já tinham comido em um dos meus restaurantes favoritos. Não houve menção ao Dia dos Pais. Nenhum "eu te amo, como você está?", nada. Na quarta-feira, que era meu aniversário, também não houve nada. Todas as minhas sugestões foram rejeitadas, quer fossem planos, comida ou assistir a um filme. Todos ficaram em seus telefones sem fazer nada. Na quinta-feira à noite na cama, minha esposa se virou para mim e disse com um tom ruim: Seu aniversário foi outro dia. Acho que você espera intimidade. Isso quebrou algo em mim. Me lembro de responder: Não, eu não espero mais nada. Ela perguntou o que eu quis dizer com isso, então comecei a perguntar a ela quando foi a última vez que compartilhamos um beijo, quando foi a última vez que tivemos intimidade. No início do ano ela insistiu que tivemos intimidade em fevereiro, mas eu estava lidando com a saúde e o falecimento da minha mãe. Então eu disse algo como: Você pode ter tido intimidade, mas não foi comigo. Quando perguntei a última vez que ela disse que me amava, ela respondeu que diz o tempo todo, mas não para mim. Ela acha que eu deveria simplesmente saber que ela me ama. Sobre a última vez que saímos juntos, houve uma longa pausa e ela disse que eu estava sendo injusto. Eu estava chorando e elevando a voz. Perguntei como era injusto querer algum sinal de amor de alguém na casa, se era injusto esperar algo pelo meu aniversário ou Dia dos Pais. Ela ficou surpresa ao perceber que tinha esquecido isso também. Eu disse que não sou um caixa eletrônico, um serviço de táxi ou um saco de pancadas. Ela perguntou por que isso estava vindo à tona de repente. Expliquei que já tinha tentado falar com minha família, mas fui ignorado ou descartado. Dei exemplos e recebi respostas como: eu não sabia que você estava falando sério ou não sabia que era tão importante. Saí de casa quase à meia-noite naquela quinta-feira e não voltei desde então. Estou sóbrio o suficiente para pensar, mas não sei o que fazer. Foi a primeira vez que bebi em mais de 15 anos e não vou beber mais. Amo minha família, mas não posso continuar assim. Não sei o que mais posso fazer. Acho que eles seriam mais felizes sem mim. Já agem como se eu não existisse. Não posso ser o único a ser culpado por tudo. Se eu realmente sou o problema, então minha ausência deve resolver. Tentei ser um bom provedor, parceiro e pai. Nunca perdi um evento das crianças. Nunca priorizei o trabalho. Mantive bons horários para vê-los mais e assumi mais responsabilidades para melhorar nossa vida e futuro. Mas nunca é apreciado. Nunca é suficiente. Eu nunca sou suficiente. Recebi apenas uma mensagem da minha esposa dizendo: Sinto muito por fazer você se sentir assim. Nós todos te amamos e estamos aqui para você quando você quiser voltar para casa e conversar. Isso é tudo. Nenhuma outra mensagem e nenhuma ligação. Nada das crianças. Sinto que se eles realmente quisessem que eu estivesse lá tentariam mais. Todos os filhos têm seu próprio telefone. Não sei o que ela disse a eles. Tenho certeza de que eles me ouviram elevar a voz, o que definitivamente chamaria a atenção já que nunca faço isso. Tenho certeza de que me ouviram sair. Simplesmente não sei. Atualização: as coisas têm sido melhores, e isso se deve em grande parte à minha incrível filha de 11 anos. Pelo que entendi, inicialmente minha esposa estava pressionando para que eles me dessem espaço quando eu saí, mas minha filha mais nova não aceitou isso. Ela continuou insistindo para que eles entrassem em contato, me rastreassem e me encontrassem. Ela tinha um pressentimento de que algo estava errado. Quando comecei a fazer terapia escondida, a terapeuta que estava planejando acabar com tudo, no entanto, eventualmente confessei isso a ela e isso mudou completamente o tom das nossas sessões. Agora entendo melhor e tenho mais ferramentas para reconhecer e lidar com essas emoções negativas e obscuras. Com isso vieram diagnósticos de depressão e ansiedade. Quanto à minha esposa, ela se comprometeu com sua terapia individual e comecei a ver algumas mudanças nela. Ela tem me tratado muito melhor e as coisas estavam indo numa direção muito mais positiva. Ainda assim eu rejeitei algumas investidas dela. Recentemente tivemos intimidade pela primeira vez e foi surpreendentemente bom. Ela ainda é incrível nisso. Foi tão bom que cheguei a suspeitar se ela estava me traindo, mas não encontrei nada, nenhuma mensagem de texto ou e-mail. As primeiras sessões de terapia de casal foram longas. A primeira hora foi individual comigo, depois minha esposa, e então nós dois. Foi útil e ajudou. O mesmo aconteceu na segunda sessão, que foi de 2 horas juntos. A terceira foi um desastre. Isso foi logo depois de eu me abrir com meu terapeuta individual sobre meus pensamentos de tirar minha vida. Eu também me abri para o terapeuta de casal sobre isso e contei tudo. Onde minha cabeça estava, meus pensamentos na época, o quão perto cheguei de fazer isso, o que me impediu e quanto tempo pensei nisso, tudo. Minha esposa me olhou com uma expressão de horror. Ela começou a gritar repetindo como eu poderia ser tão egoísta. O terapeuta acalmou e comecei a falar novamente. Eu falei mais profundamente sobre como minha esposa e filhos me machucaram. Que não havia como ela não saber sobre o Dia dos Pais ou meu aniversário.
Falei sobre como ainda suspeito que ela esteja me traindo. Como os pensamentos sombrios começaram depois que minha mãe faleceu e minha esposa parou de ser minha esposa. Eu não sei o que aconteceu com minha esposa, a mulher que amo desapareceu, ela se foi há um tempo. Minha esposa era amorosa, brincalhona, honesta, confiável, uma parceira fantástica e o amor da minha vida. Eu não posso ficar com uma estranha que ela se tornou. Eu simplesmente desabafei. O terapeuta disse que precisávamos de uma pausa para esfriar e voltar em 5 minutos. Então fui embora. Fui imaturo e infantil, uma atitude impensada. Quando me acalmei o suficiente, vi que tinha muitas chamadas e mensagens perdidas. Minha filha de 17 anos acabou me buscando já que meu carro estava em casa. Foi a primeira vez que ela me viu chorar de verdade. Acho que isso a fez entender o quanto eu estava sofrendo. O quanto as ações deles me causaram dor. Nós estacionamos em algum lugar e conversamos. Falamos por um longo tempo, mais do que havíamos conversado em muito tempo. Tirei mais daquela conversa do que nos últimos anos. Quando voltamos para casa, meus outros 2 filhos correram até mim e me abraçaram. Não foi um abraço de lado, mas um abraço de verdade. Isso me fez muito bem. Minha esposa se aproximou devagar e também pediu um abraço. Eu a abracei e ela começou a chorar. Nós como família passamos um tempo juntos, e quando chegou a hora de dormir minha esposa pediu para conversar. Ela disse que achava que estava me perdendo desde que minha mãe faleceu, que eu tinha me desligado do nosso casamento, mas não entrou em detalhes. Ela disse que ainda está trabalhando em algumas coisas e quando entender melhor trará suas explicações à mesa. Ela então desabou, disse que não sabia o quão ruim estava, ela pediu desculpas, mas prometeu fazer tudo o que pudesse para compensar e ser uma parceira melhor. Ela está tentando, eu vejo melhoras, mas por que teve que chegar a esse ponto? Agora estou tão anestesiado que fico me perguntando se ela realmente quis dizer aquilo ou se são apenas palavras vazias. Não sei se é o efeito da medicação ou como estou pensando atualmente. Meus filhos no geral estão melhores, ainda questiono os mais velhos às vezes, mas acho que é por eu estar pensando demais, escola e atividades estão ocupando eles. Mas uma coisa que me incomoda é que posso perceber que eles estão pisando em ovos ao meu redor. Minha esposa e eu saímos para um encontro, ela planejou e foi divertido. Eu sorri genuinamente, mas no fundo da minha mente eu me perguntava se isso era por mim ou por nós. Próximo relato. Minha cunhada ciumenta fez um comentário sobre minha filha falecida e todos estão me dizendo para perdoá-la. Minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos e sempre quisemos uma família grande por sermos cristãos. Não começamos a ter filhos até depois do casamento. Ela engravidou 3 meses após nos casarmos e tivemos nosso primeiro menino. 1 ano depois tivemos nossa filha, e 1 ano após isso nosso segundo filho, e finalmente, 2 anos depois nossa segunda filha. No entanto, esta gravidez foi diferente das anteriores. Durante a gravidez minha esposa reclamava constantemente de dores nas costas e estava sempre dolorida. Durante o parto os médicos perceberam que ela tinha um tumor no útero e tiveram que fazer uma cirurgia imediata. Felizmente minha esposa se recuperou incrivelmente bem, mas os médicos nos informaram que seria impossível ter mais filhos. Ela teve depre pós-parto ao descobrir isso, sentindo que estava me decepcionando por não me dar a grande família que eu queria, mas eu a assegurei que estava tudo bem. Mesmo com minha constante garantia ela não melhorou por mais alguns meses. Ela deveria ter apenas 3 meses de licença maternidade, mas decidiu ficar 7 meses. Decidi pedir ajuda ao meu irmão pois somos muito próximos. Ele sempre foi um ótimo modelo e irmão mais velho para mim. No entanto, sua esposa parece não gostar de mim ou da minha esposa por algum motivo. Ela está sempre comparando seus filhos com os nossos e fazendo comentários sobre como a vida do nosso primeiro filho, que já é um mestre nacional de xadrez, é pouco saudável. Ela diz que ele deveria estar aproveitando a vida fazendo coisas de criança, não em um tabuleiro nerd. Mas já conversamos com o nosso filho sobre isso e ele adora xadrez, e o fato de ele ser bom nisso não muda nada em sua vida normal. Ela também gosta de fazer comentários sobre minhas filhas, mas eu e minha esposa geralmente não nos importamos. Meu irmão diz que é porque ela está grávida e, portanto, emocional. Meu irmão nos ajudou muito com coisas gerais da casa, o que tornou a vida muito mais fácil. Agora, eu absolutamente amo minha esposa e ela é a maior pessoa e mãe que já existiu. No entanto, às vezes ela era um pouco desatenta com as crianças. Isso não aconteceu com o nosso primeiro bebê, mas acho que com todas as emoções dela reprimidas após a segunda gravidez ela ficou um pouco emocionalmente distraída. Às vezes ela esquecia o fogão ligado e eu tinha que desligá-lo para garantir que a casa não pegasse fogo. Nunca falei com ela sobre ser mais atenta pois sabia que ela já estava lutando com muita coisa. Foi então que aconteceu. Um dia enquanto eu estava no trabalho minha esposa decidiu levar as crianças ao parque. Minha filha foi atingida por um carro e após 6 horas de cirurgia de emergência infelizmente, ela não sobreviveu. Minha esposa não tem uma boa lembrança do que aconteceu e eu não quero falar sobre isso nesta plataforma. Foi a experiência mais traumática da minha vida. Minha esposa e eu estamos lidando com isso nos últimos 4 meses. E mesmo sofrendo por dentro, temos que nos manter fortes pelos nossos filhos. Foi quando a esposa do meu irmão convidou toda a nossa família para uma festa na piscina na casa deles. Minha esposa e eu achamos que seria uma boa ideia para nossos filhos socializarem com seus primos. Toda a minha família estava lá e todos foram extremamente solidários conosco, oferecendo condolências e sendo super educados. Exceto a esposa do meu irmão. Segundo ele, era novamente apenas por causa das emoções dela devido à gravidez. Mas minha esposa nunca agiu assim. Mesmo assim tentamos nos divertir e as crianças estavam claramente se divertindo na enorme piscina do meu irmão. Isso até as crianças começarem a fazer pegadinhas conosco. Elas me empurraram para a piscina enquanto eu estava na borda. Achei engraçado, mas depois elas exageraram ao danificar o meu Tesla novo.
Explicamos calmamente a todos os filhos, incluindo meus sobrinhos, porque essas brincadeiras não eram aceitáveis. No meio da minha bronca, a esposa do meu irmão se intrometeu e começou a gritar comigo e minha esposa. Ela nos disse que não tínhamos direito de falar assim com os filhos dela e que provavelmente tudo era culpa dos meus filhos. Minha esposa obviamente não aceitou isso e disse que as crianças realmente causaram o dano. As coisas escalaram até outros familiares chegarem para ver a confusão. Foi quando a esposa do meu irmão soltou uma bomba e disse: Talvez seja por isso que sua filha está sem vida. Minha esposa começou a chorar e saiu, enquanto eu fiquei e exigi uma explicação. Meu irmão e meus pais tiveram que me levar para outra sala para me acalmar. Eles insistiam que embora entendessem a situação, a esposa do meu irmão estava grávida e fazê-la se desculpar seria muito ruim para ela considerando sua condição. Eles também disseram que não era culpa dela ter diferenças hormonais e que eu deveria perdoá-la. Naquele momento fiquei chocado. Meu irmão, que era meu modelo e uma das pessoas mais simpáticas que conheci, acabará de me dizer para perdoar alguém que insultou minha esposa e desrespeitou minha filha falecida. Além disso, meus pais estavam de acordo com isso. Nunca tinha visto esse lado do meu irmão ou dos meus pais, então dei um ultimato a eles. Ou a esposa do meu irmão se desculpava e não era mais convidada para eventos familiares, ou meu irmão e meus pais nunca mais viriam seus sobrinhos ou netos. Disse a eles que deixaríamos o estado e iríamos embora, sem contato algum com eles pelo resto da vida. Eles hesitaram e pareceram ansiosos. Percebi que se estavam demorando tanto para decidir não valia a pena esperar pela resposta deles. Peguei meus filhos e saí da casa. Próximo relato. Meu irmão, a criança de ouro da família, quase teve que pagar $20.000 por quebrar a lei. Agora minha família está irritada porque eu me recuso a ser seu assistente pessoal, já que ele não consegue fazer nada sozinho. Ele foi parado pela polícia por não seguir uma placa de trânsito, estava sem seguro no carro e entregou aos policiais um cartão de seguro falso que comprou online. A multa mínima por fornecer um cartão de seguro falso é de $10.000, com custos adicionais e taxa chegou a $12.505. Dirigir sem seguro lhe custou $6.255 e sua licença foi suspensa por 30 dias. A multa total por desobedecer a placa de trânsito foi de $110 e 3 pontos. No total, meu irmão agora deve $18.870 em multas com 1 ano para pagar. Se fizer pagamentos semanais ou quinzenais, poderá solicitar uma extensão após 1 ano. Se não pagar, sua carteira de motorista será suspensa, e dirigir com a carteira suspensa pode levar à prisão. O carro dele foi apreendido e ele teve que vendê-lo para pagar as taxas de apreensão e despesas legais. Devido à fraude de seguro, nenhuma seguradora regular o aceitará como cliente. Sua única opção agora é o seguro de alto risco, que é muito caro. Ele agora depende de transporte público ou de aplicativos de carona. Meus pais às vezes o levam ao trabalho, mas esperam que eu faça isso quando eles não puderem, o que significaria dirigir para ele 90% do tempo. Eles tentaram me convencer, mas eu claramente disse não. Ele não é minha responsabilidade, não é minha culpa que ele se meteu nessa confusão. Ele tem 26 anos, então já deveria saber das consequências. Meu irmão ficou furioso comigo e disse que eu deveria ajudá-lo por sermos família. Lembrei ele de várias coisas ruins que ele fez comigo no passado, como roubar minha namorada, bater meu primeiro carro e arruinar minha festa de formatura. Ele disse que isso era passado e que eu deveria perdoá-lo, mas eu ainda disse não e ele ficou irritado. Meus pais ameaçaram me tirar do testamento se eu não fizesse o que eles queriam, mas isso não me intimidou. Estou irritado com o comportamento do meu irmão e como meus pais o estão permitindo. Eu tenho um emprego e não moro com meus pais, então eles não podem me punir, mas ainda assim eles continuam me pressionando para ser o motorista do meu irmão, mesmo sabendo que isso é inconveniente para mim. Meu irmão até apareceu no meu apartamento com uma mala dizendo que viveria comigo para facilitar as coisas. Eu fechei a porta na cara dele. Ele ficou batendo na porta por alguns minutos antes de acampar lá fora. Ameacei chamar a polícia, mas ele não se moveu. Ele acabou ligando para os nossos pais, que vieram rapidamente e tentaram me convencer através da porta. Chamei a polícia, que os mandou embora antes que meu irmão se metesse em mais problemas. Eles contaram para o resto da família que eu me recusei a ajudar meu irmão em sua hora de necessidade, e agora eles acham que eu sou o vilão da história. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.